Fala, meus queridos, como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer um tema polêmico, 5 mitos sobre Deus que você precisa saber e o último é o pior. Fica aqui nesse vídeo porque hoje eu vou desvendar todos esses mitos. Eu já vou te pedir para você já deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para me ajudar aqui e ajudar essa palavra que eu prego aqui, que é a palavra de Deus, a chegar para mais pessoas. Então vamos lá? Fica aqui nesse vídeo. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius, tenho 21 anos, sou solteiro, sou cristão faz uns 4 anos, vai fazer 5 esse ano, me converti lá em 2020, lá na pandemia. Você lembra daqueles dias que foram tão tristes, né? Dias que a gente só ficava em casa e etc. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. E até hoje eu estou aqui na presença de Deus. Graças a Deus, 2025 tem sido um ano extraordinário para mim. Tá começando de uma forma extraordinária. E hoje eu vim aqui trazer 5 mitos sobre Deus que eu e você, nós não podemos cair nesse ano de 2025. Então, sem mais enrolação, vamos lá pro primeiro mito. Deus tarda, mas não falha. Primeira coisa que eu e você a gente tem que saber que Deus ele não tarda e muito menos falha. A única coisa que essa frase é verdadeira é que ele não falha. Mas isso é um ditado popular brasileiro de que Deus tarda, mas não falha. Só que Deus, a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus ele não tarda. Deus nunca esqueceu nenhum compromisso que ele tinha dito na Bíblia. Deus nunca voltou atrás de alguma palavra ou de algum decreto, a não ser de quando seus amigos e seus profetas disseram para ele, mas era algo que ele já havia escrito. Como, por exemplo, lá em Abraão, onde ele ia destruir Sodoma e Gomorra, toda aquela terra, e Abraão diz para ele que se tivesse pelo menos ali alguns justos, ele poderia salvar aquelas pessoas. Então Deus ele salvou aquelas pessoas, mas mesmo assim destruiu a cidade. Então Deus ele não tarda, muito menos ele falha. Deus ele faz todas as coisas no tempo certo. Lá em Eclesiastes 3, a Bíblia fala que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de não abraçar, enfim, tempo para muita coisa. E quem criou o tempo? Deus. E é verdade, Deus ele não vive no tempo que o ser humano ele vive. Deus ele vive no tempo chamado Kairos. É um tempo no qual você vai ver quando Moisés ele conversa com ele. Moisés diz assim, quando esse povo perguntar, né, que Moisés ele ia direcionar vários milhões de pessoas naquela época, cerca de 2 milhões de hebreus. Quando esse povo for perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? Aí Deus diz para ele, diga que o grande eu sou te enviou. Então, eu vou falar algo aqui para você que talvez vai te chocar. Deus não existe. Deus é. Como assim Deus não existe, Vinícius? Você não é cristão? Você virou ateu? O que aconteceu? Não. A palavra fala que Deus, ele se chama Eu Sou. É um dos nomes de Deus. Não é Deus existe, é Deus Eu Sou. Por quê? Porque ele não vive nesse espaço-tempo que eu e você vivemos de 24 horas. Ele criou esse tempo. Então, eu sei que fica um pouco confuso, mas Deus não tarda e muito menos falha. Ele criou todas as coisas. Então, se ele criou todas as coisas, como ele poderia tardar? Ele não tarda, porque ele sabe de todas as coisas. Deus é onisciente e sabe de tudo. Segundo mito aqui, que é uma mentira e muitas pessoas elas acabam acreditando que é. Todo mundo é filho de Deus. Sinto muito em te dizer, meu querido, nem todo mundo é filho de Deus. A palavra de Deus ela fala que nós somos criaturas de Deus, ou seja, todo mundo que você vê pela sua frente é criatura de Deus. Quando você abre lá em Gênesis, você vai ver que Deus criou os céus, a terra, o mar, o sol, a lua, as estrelas. Aí pegando para a parte dos seres vivos, os animais marinhos, terrestres, os que voam, e criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ou seja, criou. E criatura, a palavra criatura é derivada da palavra criar, ou seja, você é criatura até o momento que você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, você passa de ser criatura e se torna filho. Por quê? Porque só pode ser filho quem recebe o filho. Quem não recebe o filho não pode se tornar filho, porque é através do sacrifício redentor de Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Então, não é todo mundo que é filho de Deus. Já tá gostando dessas dicas? Então já se inscreve aqui no canal pra gente levar essas quebras desses mitos aí para mais pessoas que não entendem isso, tá? E já deixa o seu like também, vai ajudar muito. Terceira coisa, Deus só quer que eu vá para a igreja. Mentira.
Porque muitas pessoas acreditam que só ir para a igreja tá bom, só ir para a igreja já vai levar ela a ser salva. Só que é uma mentira também, por isso que é um mito, né? Você ir para a igreja não significa que você ama Deus, não significa que você vai ser salvo, e muito menos que você está indo lá porque você gosta de alguma coisa ou de alguém lá. Significa que você pode significar, não estou dizendo que é isso, mas que você cumpre apenas uma agenda da sua família, que você aprendeu assim. Mas você ir somente para a igreja não garante a salvação. A Bíblia fala que nós precisamos aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e então declarar isso em público, e então nós seremos filhos de Deus. Jesus, ele disse que aquele que se envergonhar dele em público, ele também se envergonhará dessa pessoa na frente de Deus. Agora, aquele que não se envergonha de Jesus, ele também não vai se envergonhar dessa pessoa na frente de Deus, ou seja, será salvo. Então, Deus não quer que você vá somente para a igreja, mas que você seja a igreja. Número 4, para a gente ir caminhando para o final, penúltimo mito. Aceitei Jesus, agora eu não peco mais. Uma grande mentira. A Bíblia fala em Tiago, se não me falha a memória, que aquele que diz que não peca chama Deus de mentiroso. Como assim? Eu não tô fazendo nada, eu não tô denigrindo o nome de Deus, eu não tô xingando Deus. Pois é, mas o homem, ele é pecador. Através de Adão, que fez com que o pecado entrasse no mundo, comendo ali o fruto proibido, nós nos tornamos pecadores. E o sinal que nós somos pecadores é porque nós sentimos dor, é porque nós ficamos doentes, é porque nós ficamos irados. Todas essas coisas antes de Adão pecar não existiam. Elas só passaram a existir quando o homem permitiu que o pecado entrasse na sua vida e no mundo. Então, você, mesmo aceitando Jesus, você vai continuar pecando. Só que com Jesus, você passa a não pecar mais de propósito, você peca sem querer. Ou seja, às vezes você tá lá e você, no começo da sua conversão, você falava muito palavrão antes. Aí você se converteu, tá falando muito menos. Aí do nada, pum, você soltou um palavrão depois que você se virou convertido, mas foi sem querer. Aquilo foi sem querer. Da próxima vez, você não vai fazer mais. Por quê? Porque é algo que Deus está trabalhando na sua vida e não é para você ficar mais com isso. Então você ainda peca. Só que você tem Jesus na sua vida, Ele te perdoa e você está sendo aperfeiçoado para você nunca mais pecar da mesma forma. Tá me entendendo? É dessa forma que funciona, é um aperfeiçoamento. E o quinto, que era o último que eu falei para vocês, que é o pior de todos, que muita gente acredita. É triste dizer isso, para falar a verdade, né? Não é tão legal falar isso, mas muitas pessoas vão para o inferno com essa mentira que parece ser boa, mas não é. Eu sou uma pessoa boa e por isso eu vou para o céu. Mentira. Não é porque você é uma pessoa boa que você vai para o céu, tá? Se você acredita em Jesus Cristo, na palavra de Deus, na Bíblia, não é essa palavra que tá dizendo que você vai para o céu por você ser uma pessoa boa. Para você ir para o céu, você tem que aceitar Jesus e obedecê-lo até o seu último dia de vida. Isso que a Bíblia fala para nós fazermos. Agora, se você é uma pessoa boa, tudo bem, você vai lá para a África, ajuda os africanos com comida, você vai nas periferias, ajuda com ações sociais, você ajuda os pobres, você é uma pessoa que está sempre ensinando, sempre disposta a aprender, é uma pessoa que está sempre multiplicando a vida das pessoas, mas não aceitou Jesus, desculpa querido, o céu não vai fazer parte da sua vida depois que você morrer, porque essa não é a condição para você entrar no céu, não é por meritocracia, não é pelo quão bom você foi, mas é pela graça e pelo sacrifício redentor de Cristo que você vai para o céu, entendeu? Então quando você começa a fazer as coisas certas, da forma certa, você passa a viver algo que Cristo chama de bem-aventurado. Não adianta você fazer a coisa certa, ou seja, várias coisas boas, mas da forma errada. Porque se você fizer muitas coisas boas, para quem vai o crédito no final? Lógico que vai para você. Mas se você faz as coisas certas e a glória não é para você, ou seja, você não faz mais por você, mas você faz por Cristo, porque você está nele, você aceitou ele, então você está no caminho certo. Não é porque você é uma pessoa boa que você vai para o céu. É se você aceita Jesus, porque é através dele que nos tornamos filhos de Deus e através de nos tornarmos filhos de Deus que nós temos acesso à salvação eterna. E é isso, meus queridos, os 5 mitos aqui que toda pessoa precisa saber, tá? Antes que Jesus venha. Jesus, ele está voltando, tá? Eu e você, nós precisamos levar isso a sério e entender que nós sermos pessoas boas, nós temos boas intenções, não nos garante salvação, mas sim aceitar Jesus no nosso coração e confessá-lo como o único e suficiente Salvador, que fará com que nós acessemos a salvação e a vida eterna. Gostou desse vídeo? Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para a gente levar essa palavra para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo.